Eu sempre acreditei que o corpo fala, mas nunca imaginei que o meu pudesse gritar. Tudo começou com uma simples decisão: entrar numa academia nova. Corpo cansado, autoestima ferida, desejos guardados como roupas velhas no fundo da gaveta. E então, ele apareceu. Davi, meu personal. Alto, concentrado, olhos de quem sabe o que faz, no treino e fora dele. A voz dele me atravessava como um comando direto à minha pele. Cada toque dele era profissional. Mas o jeito que me olhava não era. Naqueles treinos, entre suor, instruções e respiração ofegante, algo foi crescendo. Mais do que músculos, mais do que curvas. Um fogo. Um desejo que ele soube ler e modelar. E foi assim que ele não apenas mudou meu corpo. Ele tocou meus desejos mais profundos. E me fez entender que o verdadeiro exercício é se entregar. Eu entrei naquela academia querendo ficar invisível. Calça larga, rabo de cavalo desajeitado, zero maquiagem. Meu plano era treinar, suar e ir embora. Mas bastou um olhar, o olhar dele, para tudo sair do script. Oi, eu sou o Davi, seu personal. A voz dele era grave, firme, mas havia algo mais ali. Uma pausa nos segundos entre as palavras. Um deslizar do olhar que parava, exatamente onde eu fingia não perceber. Ele pegou minha ficha, analisou meu corpo com profissionalismo. Mas quando tocou minha cintura para ajustar a postura, eu senti calor. Um arrepio que percorreu minhas costas e desceu sem pedir permissão. Você vai sentir dor nos primeiros dias. Tô acostumada com dor. Respondi, sem pensar. Ele sorriu. Vamos mudar isso. Treinamos em silêncio por alguns minutos, até que ele se aproximou por trás, colocou as mãos sobre meus ombros e sussurrou, perto demais. Respira fundo. Sente o movimento do seu corpo. É aí que começa a transformação. Eu respirei, mas não era oxigênio que eu puxava. Era o cheiro dele, a presença. Atenção! Ali, naquela sala de musculação, com música baixa e corpos passando ao redor, meu desejo acordou. E pela primeira vez em muito tempo, ele me viu. Não como alguém quebrada. Não como uma cliente. Como uma mulher. Desejável. Pronta. Latejando por dentro. Na segunda semana de treinos, algo mudou. Não nos exercícios, mas nos silêncios entre eles. Davi me observava diferente. Como se soubesse que meu corpo respondia, não só à carga dos pesos, mas ao toque dele, ao som da voz, à proximidade quente quando ele corrigia minha postura. Relaxa os ombros, ele disse, por trás. Sua mão tocou meu braço, depois deslizou suavemente até meu quadril. Aqui, sente o centro da força. Eu gelei, ou queimei, não sei mais. Senti tudo ao mesmo tempo. Meu corpo tremia levemente, e não era pelo exercício. Era pela presença dele tão perto, a respiração dele batendo de leve no meu pescoço. Você treina com intensidade, mas foge da entrega. Entrega? Murmurei. Ele se afastou um pouco e me olhou nos olhos. Seu corpo sabe o que quer. A mente ainda hesita. A frase ficou martelando em mim. Naquela noite, no banho, fechei os olhos e revivi cada toque, cada palavra dele. E confessei para mim mesma, com os dedos deslizando devagar pela minha pele úmida. Eu queria mais, muito mais do que um treino. Na sexta-feira, ele marcou uma nova avaliação. Quero medir seu progresso, disse, com um leve sorriso. Entrei na sala com o coração acelerado. Estava só de top e legging. A pele suada do treino ainda vibrando. O ar-condicionado não dava conta do calor que eu sentia. Ele me pediu que ficasse de lado, depois de costas. Suas mãos frias encontraram minha cintura. Seu corpo mudou. Tá mais firme, mais desperto. Os dedos dele deslizavam lentamente pela lateral da minha barriga, contornando meu quadril. Toque profissional, mas demoradamente pessoal. Você tem noção do quanto ficou linda? Ele disse, baixo. Engoli seco. Não fala assim comigo, sussurrei. Ele me virou de frente, os olhos cravados nos meus.
Por quê? Por que te faz sentir viva? A sala pareceu diminuir. Só havia nós dois. A tensão era quase visível, como uma linha invisível que ligava nossos corpos, prestes a arrebentar. Davi me diz para parar, e eu paro. Ele disse, chegando mais perto. Mas eu não disse, porque meu corpo já tinha dito tudo. A respiração entrecortada, o bico dos seios enrijecido pelo desejo, a forma como meus olhos o imploravam sem palavras. Ele não me beijou. Ainda não. Apenas deixou os dedos escorregarem pelas minhas costas, até a base da coluna, bem devagar. Você ainda não sabe, mas está pronta. Pra tudo. E então se afastou, me deixando ali, em chamas, prestes a explodir. Treinada, provocada e completamente entregue ao que viria. Na segunda-feira, cheguei mais cedo. Queria vê-lo antes que a academia enchesse. E ele estava lá, sozinho, ajustando pesos. Camiseta colada ao peito largo, suor escorrendo pelas têmporas. Tão naturalmente bonito, tão focado. Ele me viu e sorriu. Aquele sorriso que acendia algo dentro de mim. Hoje vamos trabalhar resistência, disse, com a voz baixa. Eu queria rir. Resistência era tudo que eu não tinha quando se tratava dele. Os exercícios foram intensos, mas nada comparado ao momento em que, de novo, ele se aproximou. Posicionou-se atrás de mim no agachamento e colocou as mãos nos meus quadris. Sente o movimento, desce devagar. Isso. Sua respiração acompanhava a minha. Eu não conseguia mais fingir. O calor entre minhas pernas já era impossível de ignorar. Quando subi, ele continuou ali, perto demais. Seu corpo tocou o meu. A ereção dele encostou levemente em minha lombar. Foi rápido, mas real. Nossos olhares se cruzaram no espelho à frente. Você sentiu? Perguntei, quase sem voz. Ele sorriu. Claro que senti, mas não aqui. Colocou a mão no meu peito, sobre o coração. Senti aqui. Quis beijá-lo. Ali, naquele instante. Mas ele recuou. Me deixou ali, com o corpo fervendo e a mente em labirinto. Ele estava me conduzindo como em um jogo lento, onde o prêmio era o prazer. Mas o controle ainda era dele. No dia seguinte, ele não apareceu. Um colega avisou que Davi teve um imprevisto. Mas meu corpo sentiu a ausência dele como abstinência. Um vazio entre os músculos e o desejo. À noite, ouvi meu celular vibrar. Mensagem. Treino especial amanhã. Só você e eu. Traz roupa confortável. E mente aberta. Meu coração quase saiu pela boca. Quando cheguei, a academia estava fechada. Mas ele me esperava no estúdio de funcional, com luz baixa, velas nos cantos, uma playlist suave no fundo. O que é isso? Perguntei, sorrindo, nervosa. Um treino para sentidos. Quero que sinta seu corpo, de um jeito novo. Ele me guiou por exercícios leves, quase como dança. Movimentos lentos, respiração guiada, toques sutis. E então, de repente, ele parou. Tira o tênis. Disse. Por quê? Confia. Fiquei descalça. Pisei no tatame quente. Ele se aproximou por trás, sem dizer nada, envolveu minha cintura. Fecha os olhos. Fechei. As mãos dele começaram a me conduzir. Deslizaram da minha barriga até as laterais dos seios, sem tocar diretamente. Depois, subiram até meu pescoço, roçando com os dedos, provocando arrepios. Você não tem ideia do que me provoca. Ele sussurrou, rouco. Virei o rosto, sem abrir os olhos. Ele colou a boca na minha orelha. Tá pronta para ir além? Assenti. Mal podia respirar. Mas, de novo, ele se afastou. Amanhã, no meu apartamento, às 21h. E saiu da sala, me deixando em combustão. Eu não consegui pensar em mais nada o dia inteiro. O relógio parecia zombar de mim. Cada hora se arrastava, como se soubesse o que me esperava às 9 da noite. O apartamento dele ficava em um prédio discreto, elegante, com cheiro de madeira e silêncio nas paredes. Quando ele abriu a porta, estava descalço, de camiseta preta e uma taça de vinho na mão. Entra, disse,
com a voz mais baixa do que o normal. O ambiente era quente, aconchegante, iluminado apenas por luzes indiretas. Havia música suave, velas acesas e uma energia no ar, quase elétrica. Você tá nervosa? Ele perguntou, se aproximando. Assenti. Meu coração batia alto demais. Ótimo. O corpo só desperta quando sai da zona de conforto. Ele pegou minha mão e levou até o centro da sala. Ali havia um colchonete grande, almofadas, óleos e um espelho de corpo inteiro encostado na parede. Hoje não tem treino. Tem entrega. Hoje não tem treino. Tem entrega. Ele passou a ponta dos dedos pelo meu rosto, depois desceu pelo pescoço, ombros, braços, tão lentamente que a pele parecia queimar em cada centímetro tocado. Então, sussurrou: tira a blusa. Devagar. Obedeci. Ele observava com calma, como quem contempla uma escultura em transformação. Agora, vira de costas. Quando virei, senti os lábios dele roçarem minha nuca e as mãos deslizarem pela minha cintura, apertando, guiando. Ali, eu já não era mais aluna, nem mulher indecisa. Era desejo puro. Com movimentos firmes e suaves, ele me fez sentar. Ficou de joelhos atrás de mim e começou a massagear meus ombros com um óleo quente e perfumado. Sente isso? Sussurrou. Sim. Gemi baixinho. O toque desceu pelas minhas costas, mais lento. Quando chegou à base da coluna, ele passou a língua ali, numa linha úmida e quente. Meu corpo arqueou. Ele me virou de frente e olhou dentro dos meus olhos. Tá pronta para ser tocada, de verdade. Assenti, sem voz. Ele tirou a própria camiseta, revelando o corpo que tantas vezes admirei no espelho da academia. Agora, ao alcance da minha pele, nossos lábios se encontraram com sede. A língua dele era quente, habilidosa, dançava com a minha como se já conhecesse o caminho. As mãos dele foram até minha legging. Puxou devagar, como se desembrulhasse um presente. Quando fiquei completamente nua, ele ficou em silêncio por alguns segundos, me observando. Você é a arte, murmurou. E então, começou a me tocar. Sem pressa, com firmeza, com intenção. Deslizou os dedos entre minhas coxas, explorando cada sensação. Descobriu meus ritmos. Me ouviu gemer. Me conduziu com prazer e segurança. Eu gozei nos braços dele, com a cabeça encostada no peito dele, o corpo suado, os lábios entreabertos. E quando achei que tinha acabado, ele sussurrou: a noite só começou. Ainda ofegante, me deitei de costas no colchonete. Ele me observava de cima, os olhos escuros cheios de desejo contido. Agora, quero ver você se mover. Como assim? Perguntei, sorrindo, tímida. Se expressa. Usa o corpo. Sem medo. Sem vergonha. A música ainda tocava. Uma batida lenta, hipnótica. Fechei os olhos e deixei que meus quadris deslizassem para o lado, meus dedos passeassem pela barriga, depois subissem até os seios. Meus próprios toques ganharam coragem com o olhar dele sobre mim. Ele se aproximou. Puxou meu joelho devagar, afastando minhas pernas, e ficou entre elas. Aproximou os lábios do meu ventre e beijou ali. Depois mais embaixo. Mais. Até encontrar o centro do meu desejo. O calor da boca dele era indescritível. A língua dançava em mim como se lesse pensamentos. Como se tivesse decorado todos os meus pontos. Todas as minhas vontades. Gemi alto, sem vergonha. Meu corpo não me pertencia mais. Ele me olhou, com a boca molhada de mim, e disse: você é linda quando se solta. E, antes que eu pudesse responder, me puxou para cima, me virou de costas e sussurrou: agora, deixa eu te guiar de novo. Fiquei de quatro no colchonete. Senti as mãos dele pressionando minha cintura, puxando meu corpo contra o dele, encaixando-nos com precisão. Seu membro duro me roçou primeiro. Depois, entrou em mim, devagar. Soltei um gemido surpreso, arfando. Assim mesmo. Ele dizia, enquanto movia os quadris no ritmo que só ele sabia. Cada estocada era firme, profunda, mas ao mesmo tempo cheia de cuidado. Davi gemia atrás de mim.
os dedos cravados na minha pele. Nossos corpos se chocavam como se fossem feitos um para o outro. Você é tudo o que imaginei. Ele sussurrou, curvando-se para beijar minha nuca. Eu não era mais a mulher que entrou insegura na academia semanas atrás. Agora, me sentia inteira, desejada, viva. Troquei de posição, montei sobre ele. Quis ver seus olhos, sua expressão. E cavalguei, lenta, provocante, olhando para ele sem desviar. Ele mordeu o lábio, os olhos semicerrados de prazer. Você vai me matar, gemeu. Sorri, só se for de prazer. Nossos corpos se fundiram em mais uma explosão. Ele me segurou forte, colou meu corpo ao dele, e juntos, fomos ao limite. Acordei com a luz suave do amanhecer filtrando pela janela. Ele ainda dormia, deitado de lado, o braço forte estendido sobre minha cintura. Respirei fundo. O quarto cheirava a nós, suor, desejo e algo novo. Intimidade. A pele ainda quente, as marcas dos toques, os sussurros que ainda ecoavam nos meus ouvidos. Levantei devagar, tentando não acordá-lo. Vesti sua camisa, que me cobria como um abraço. Fui até a cozinha. Queria preparar um café, não por obrigação, mas porque me sentia ali. Parte daquele espaço. Parte dele. Minutos depois, ouvi passos. Ele surgiu, despenteado, sorrindo. Tá fugindo? Perguntou, com aquela voz rouca de sono e desejo. Tô preparando café. Sorri de volta. Ele se aproximou por trás, me abraçou e beijou meu pescoço, onde provavelmente ainda havia sinais da noite anterior. Você sabe que isso não é só físico, né? Meu coração apertou. Eu sei. Também sinto. Nos olhamos. Sem pressa. Sem máscaras. Ali, nus de corpo e de alma. Nos dias seguintes, algo mudou. Nosso treino virou apenas uma desculpa. Cada toque dele já não era apenas físico. Tinha intenção. Emoção. Durante uma tarde nublada, estávamos no estúdio da academia, sozinhos. Eu sentada no colchonete, ele me observando enquanto alongava as pernas. Você confiaria em mim além disso aqui? Ele perguntou, de repente. Como assim? Ele se aproximou, se sentou atrás de mim e me puxou para o colo dele. Tô sendo convidado para dar aulas em uma clínica de bem-estar em Trancoso. Um projeto de alto nível. Um lugar calmo, com vista pro mar e com espaço pra gente construir mais do que só músculos. Fiquei em silêncio. Ele acariciava meu braço, o queixo encostado no meu ombro. Quero que vá comigo. Meu coração disparou. Não esperava aquilo. Era cedo, sim, mas a intensidade entre nós gritava, transbordava. Vai pensar? Ele perguntou, me olhando com um meio sorriso. Não. Respondi, virando o rosto para beijá-lo. Minha resposta é sim. Ele me deitou ali mesmo, no estúdio, e me fez amor como se fosse a primeira vez. Mas agora com algo novo, algo mais forte do que o desejo. Entrega. A brisa era quente. O cheiro de mar, de vegetação, misturado com a promessa de recomeço. Trancoso nos recebeu com sol e silêncios confortáveis. A clínica era um refúgio elegante, cercada por natureza, com bangalos de madeira clara e salas envidraçadas voltadas para o oceano. Mas o nosso lugar era um quarto no alto da colina, com uma cama enorme, lençóis brancos e uma rede que balançava diante do pôr do sol. Naquela primeira noite, depois do jantar com os novos colegas e alguns sorrisos trocados, voltamos ao quarto em silêncio. Davi fechou a porta atrás de nós e me encarou. Agora, você é toda minha. E esse lugar é o nosso cenário. A tensão entre nós era palpável, mas agora havia calma também. Ele me pegou no colo sem aviso, como se fosse fácil me carregar. Me deitou sobre os lençóis e ficou apenas me olhando. Você tem noção do que me faz sentir? Me mostra. Respondi, com a voz baixa, o corpo já reagindo à presença dele. E ele mostrou. Com a boca, com as mãos, com a forma como me despiu, beijo por beijo, palavra por palavra. O corpo dele me cobriu com intensidade. A língua passou por cada curva minha como se abençoasse. E quando ele me penetrou, foi tão profundo, tão devagar, que chorei. Não de dor,
mas de tudo aquilo que não cabia mais dentro de mim.